Fala pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre diferencial de alíquotas. Eu preparei um fluxograma para vocês para mencionar qual operação, se tem, se não tem, ICMS diferencial de alíquotas, tá? Para quem não me conhece, sou Luiz Felipe Nascimento, contador, especialista tributário, ajudo aqui no meu canal a estudantes e contadores a serem mais valorizados no mercado, se tornando especialistas na área tributária, tá? Então vamos lá ao nosso fluxograma do diferencial de alíquotas. Vamos botar aqui a tela para vocês, tá? E vamos passar. Aparentemente assim parece uma coisa complicada, né? Com muitos sim ou não, mas eu vou explicar cada um aqui coisa para vocês entenderem realmente como é que funciona aí o diferencial de alíquota, se tem, se não tem em determinadas operações, tá? Então só seguir aqui comigo no mouse, tá? Vamos lá. Primeira coisa, esse aqui é o remetente da mercadoria, né? Quem emitiu a nota fiscal, fez a venda. Então a primeira coisa que tem que fazer, a primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: foi uma operação interestadual ou uma operação interna, tá? As operações internas não têm ICMS, diferencial de alíquota, somente nas operações interestaduais, tá? Então vamos aqui, primeira resposta. É uma operação interestadual? Não, não é uma operação interestadual, então não tem diferencial de alíquotas, tá? Então vamos para a pergunta, a segunda resposta. Operações interestaduais. Sim, foi uma operação interestadual. Então a gente segue com a análise do diferencial de alíquotas, tá? E aqui vem a segunda pergunta. O destinatário foi o consumidor final? Ou seja, essa mercadoria foi para uso, consumo ou ativo imobilizado? Ou ela foi para comercialização e industrialização, tá? Então vamos primeiro aqui pelo não. Essa mercadoria é destinada ao consumidor final? Não. Ele vai revender essa mercadoria. Então, a gente tem aqui uma condição do Simples Nacional, tá? Se essa empresa é do Simples Nacional, não é do Simples Nacional, se essa empresa é do presumido lucro real, ela não tem que se falar em diferencial de alíquotas. Então, operação interestadual para não consumidor, para revenda, empresas não do Simples Nacional, não tem diferencial de alíquotas, tá? Esse já é um ponto, tá? Anota aí numa linha assim. Primeiro, operação interestadual, sim, destinado à comercialização, porque não é destinado ao consumidor final, e a empresa não está no Simples Nacional, não tem diferencial de alíquota. Agora, vou responder aqui se a empresa é do Simples Nacional. Vamos lá. Operação interestadual, mercadoria não destinada ao consumo, ou seja, é uma mercadoria destinada à revenda ou industrialização, e a empresa é do Simples Nacional, e aí temos uma observação que quase todos os estados têm a antecipação do ICMS quando a empresa do Simples Nacional compra para comercialização e industrialização. É um tipo de diferencial de alíquotas, tá? Que você vai pegar a operação interestadual, menos a alíquota interna e recolher uma antecipação do diferencial de alíquotas se a empresa do Simples Nacional comprar mercadoria para comercialização e industrialização. Tem dois estados que eu sei que não tem isso. O Rio de Janeiro e o outro eu não me lembro agora com certeza. Mas posso botar lá no comentário para vocês, tá? Quais são os estados que não tem essa operação. Se eu não estou enganado, são só dois. Rio e mais um, tá? Todos os outros estados, se a empresa tem operação interestadual, comprou mercadoria para revenda ou industrialização, está no Simples Nacional, tem que recolher o diferencial da alíquota de antecipação do ICMS, tá? Então, esse é o nosso primeiro default. Empresa do Simples, comprando para comercialização e industrialização, tá? Então, vamos voltar aqui para as perguntas, né? Operação interestadual, sim. Destinada ao consumo final, sim. Então, temos default. Então, se eu comprei de operação interestadual destinada ao consumidor final, ou seja, uso e consumo ou ativo imobilizado, tem diferencial de alíquotas. Agora a gente tem que ver quem vai ser o responsável pelo recolhimento desse diferencial de alíquotas, tá? Do consumidor final. Então, quem é o responsável pelo recolhimento? Primeiro caso, primeira pergunta que nós temos que fazer na análise é o seguinte: destinatário é contribuinte? Então, operação interestadual destinada ao consumo final, com destinatário contribuinte? Não, destinatário não é contribuinte. Aí nós temos aqui
uma observação também referente às empresas do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional, tá? Então vamos lá. Operação interestadual destinada ao consumo. O destinatário é contribuinte, o destinatário não é contribuinte e o remetente é do Simples Nacional. Não tem diferencial de alíquotas, tá? Aqui, ó, não tem, simples sim, não tem diferencial de alíquotas. Operação interestadual destinada ao consumidor final, aonde o destinatário não é contribuinte do ICMS e o remetente é do Simples Nacional. Não tem diferencial de alíquotas, tá? Agora, se a operação interestadual destinada ao consumidor final, o destinatário não é contribuinte e a empresa remetente não é do Simples, o remetente tem que recolher o diferencial de alíquotas, tá? Então vem aí mais um recolhimento do DIFAL. Falamos do DIFAL da compra de comercialização das empresas do Simples, que é a antecipação do ICMS para as empresas do Simples, é um tipo de diferencial de alíquotas. Agora estamos falando da operação interestadual destinada ao consumidor final, não contribuinte do ICMS, onde o remetente não é do Simples Nacional, temos aí o segundo DIFAL a ser classificado, tá? Então já temos dois tipos de diferencial de alíquota a ser recolhido, tá? Então vamos continuar a nossa análise aqui das operações, tá? Operação interestadual destinada ao consumo final, ativo, mobilizado ou uso e consumo, onde o contribuinte, nesse caso agora, onde o destinatário, nesse caso agora, é contribuinte do ICMS, temos que fazer uma outra análise, uma outra pergunta. Se o destinatário é contribuinte do ICMS, temos que perguntar se a mercadoria está na substituição tributária ou não, tá? Porque isso interfere no recolhimento do responsável do ICMS de FAO, tá? Se o destinatário for contribuinte e a mercadoria está na substituição, não está na substituição tributária, não está, quem é o responsável pelo recolhimento é o destinatário. Vamos lá, vou seguir aqui a setinha. Operações interestaduais destinadas ao consumidor final, aonde o destinatário é contribuinte do ICMS, a mercadoria não está na substituição tributária, então o recolhimento é feito pelo destinatário. Quando a mercadoria chega lá no destinatário, ele tem que recolher o diferencial de alíquotas, tá? Que é o outro diferencial, tá? Temos o terceiro diferencial de alíquotas. Agora vamos continuar a análise aqui. Operações interestaduais destinadas a consumidor final, onde o destinatário é contribuinte do ICMS, a mercadoria está na substituição tributária, aí a gente tem que fazer outro questionamento, uma outra análise, tá? Existe convênio, se a mercadoria não é substituição tributária, sim, existe convênio entre a UF do emitente e a UF do destinatário? Não existe convênio, então o destinatário vai recolher o ICMS diferencial de alíquotas, tá? Ele é o responsável. Vamos revisar essa operação aqui então. Operação interestadual destinada ao consumidor final, aonde o destinatário é contribuinte do ICMS, a mercadoria está na substituição tributária e não existe convênio entre os estados. Então, o destinatário recolhe o diferencial de alíquotas. Beleza? Então, vamos agora para a última análise, tá? O remetente teve operações interestaduais destinada a consumidor final. O destinatário é contribuinte do ICMS, sim. A mercadoria está na substituição tributária e existe convênio entre os estados. Quando existe esse convênio entre os estados, se a mercadoria está na substituição tributária, foi comprada para uso e consumo, quem recolhe o diferencial de alíquota é o remetente. E aí vai ser uma guia de ICMS, ST, com o valor do DIFAL, sem margem de valor agregado, só o diferencial de alíquotas, tá? Então, tivemos aqui várias operações interestaduais
com remetentes e destinatários foram analisados, onde a gente viu aí a aplicação do diferencial de alíquotas, tá? Agora, uma coisa para vocês. Se você está com alguma dúvida sobre a parte que eu falei agora de substituição tributária e semestre diferencial de alíquotas, me manda lá um direct que eu tenho o prazer, eu faço esse vídeo para isso, para poder orientar vocês e ajudar vocês a se tornarem um especialista tributário e assim ser mais valorizado no mercado de trabalho. Gostou desse vídeo? Dá uma curtida aí. Até o próximo vídeo.